As abelhas são seres especiais. Para lá do mel e dos demais produtos apícolas que produzem, desempenham um serviço vital para a agricultura: a polinização, beneficiando a produção de quase 80% das culturas agrícolas produzidas em todo o mundo. Dentro do extraordinário mundo das abelhas, as abelhas rainhas são o centro de toda a atividade da colmeia, já que têm como missão pôr ovos e assim assegurar a continuidade da colmeia. E daí que o declínio destes insetos no mundo suscite grande preocupação. No concelho de Castelo Branco, a empresa Valdo Rosmaninho dedica-se à criação e seleção genética de abelhas rainhas ibéricas, para que os apicultores possam não só repor os seus efetivos, como também ter abelhas mais produtivas e resistentes a doenças. Foi este trabalho que fomos conhecer pela mão do seu líder, João Tomé, desde muito cedo um apaixonado por abelhas e que tem uma visão privilegiada sobre o mundo destes seres extraordinários. O que está a acontecer, efetivamente, é que todos os anos, cada vez mais morrem mais abelhas, cada vez mais é difícil manter as abelhas vivas, o que faz com que a criação de rainhas tenha aqui um papel fundamental para o setor apícola ao permitir recuperar mais rapidamente e mais facilmente o número de colmeias perdidas, que podem rondar os 40% a 50% todos os anos. Dada a diminuição de abelhas a nível global, os apicultores têm a necessidade de adquirir, com cada vez maior regularidade, abelhas rainhas para repor os seus efetivos. E é aqui que o trabalho desenvolvido por João Tomé assume especial importância. Existe uma necessidade das colónias terem rainhas novas. A função da rainha é pôr ovos, produzir feromona. Quanto mais velha for a rainha, maior será a probabilidade das colmeias morrerem, ou seja, os apicultores neste momento têm que apostar em mudar as rainhas no máximo de 2 em 2 anos, dependendo do maneio, se fazem transumância, dependendo do ambiente em que trabalham, das produções que fazem ao longo do ano, ou seja, existe uma necessidade de ou fazer enxames novos para repor perdas ou substituir as rainhas velhas. Ainda assim, se o apicultor vir que uma colmeia ficou sem rainha, não teve possibilidade de fazer, ela ficou zanganeira, há possibilidade também de recuperar essa colónia e não ser uma perda mais a adicionar às perdas anuais ao recuperar essa colónia com uma rainha. Mas como se produzem abelhas rainhas? No campo, a estação de fecundação é o local onde as abelhas rainhas põem os ovos, cerca de 10 dias após a fecundação com os zângãos. Estas estações de fecundação são uma espécie de mini-colmeias, sendo cada uma delas constituída por apenas um quadro de criação. Aqui temos uma estação de fecundação de rainhas ibéricas, que é a raça que trabalhamos, a Apis mellifera iberiensis, e é aqui que todo o processo de criação de rainhas finaliza ao trazermos rainhas virgens que vão acabar por fecundar com zângãos, com uma média de 15 zângãos, podem ser até mais de 30, mas é uma média de 15 zângãos, ficando prontas para vender aos apicultores. Hoje é dia de recolha das abelhas fecundadas, um processo que requer todo o cuidado. Neste momento as rainhas estão fecundadas, além de estarem fecundadas, são rainhas que já entraram em postura há alguns dias, já têm os ovários bem desenvolvidos, o que permite que a taxa de aceitação dos apicultores que as recebam, as introduzam, está potenciada ao seu máximo. Todo este trabalho de criação de abelhas rainhas começa cerca de 4 semanas antes, com as abelhas rainhas virgens a serem trazidas para a estação de fecundação. Quando povoamos estes núcleos de fecundação, 2 dias, 3 dias seguintes, foi introduzido um alvéolo real ou uma rainha virgem que permanecerá nestes núcleos 4 semanas.
Teoricamente, a rainha, passado 7 dias do seu nascimento ou até um pouco antes, começa a fazer voos de reconhecimento, depois voos de fecundação e a partir do 10º dia já começamos a ter rainhas fecundadas a pôr ovos. Para se encontrarem com os zângãos e fecundarem, as abelhas voam vários quilómetros. Existem zonas de congregação de zângãos que podem estar a vários quilómetros de distância. A rainha normalmente voa de 2 a mais de 10 km de distância em busca dessas zonas de congregação de zângãos, que é uma forma também de minimizar a possibilidade de consanguinidade. E é aí que vai encontrar um mínimo de 10.000 zângãos, até 30.000 nessas zonas de congregação, e depois é toda uma luta, uma competição, diríamos até uma corrida, quem é que será o primeiro a fecundar essa rainha, que pode ser, como eu já disse, até 15 zângãos de média. Contrariamente ao que se pensa, no ato da reprodução, os zângãos não têm o papel principal. Também aqui, as abelhas rainhas são as verdadeiras protagonistas. Nós, por norma, atribuímos a classificação zângão ao macho. Eu, enquanto técnico, gosto de dizer que ele é um portador de esperma. Porquê? Porque não é ele que faz a fecundação dos ovos. A rainha, ao fecundar com um conjunto de zângãos, ela tem uma espermateca que tem entre 4 milhões a 7 milhões de células de esperma, e é ela que, ao produzindo o ovo, vai libertando um conjunto de células de esperma e é ela que faz a própria fecundação. Ou seja, isto tudo para querer dizer que, do meu ponto de vista e de alguns cientistas, sendo ela a fazer a fecundação, não podemos atribuir ao macho a fertilização e classificá-lo como sendo a espécie masculina, porque limita-se a transportar o sêmen que depois dará origem à fecundação, que será feita pela rainha dos ovos. Mas o trabalho de João Tomé com as abelhas não fica por aqui. Além da produção de abelhas rainhas, o Vale do Rosmaninho investe também na seleção genética, procurando criar abelhas mais produtivas e resistentes a doenças. Face às necessidades que o setor e dificuldades que o setor apícola atravessa no momento, onde cada vez mais é difícil manter as abelhas vivas e produtivas, a seleção genética tem aqui um papel preponderante e fundamental para que possamos ter um futuro menos difícil. Quando falamos em seleção genética de abelhas, comparativamente a outros animais, reside um grau de dificuldade tremendo, que conforme já falamos, a abelha, quando sai, não é possível controlar os zângãos com que ela fecunda. Ou seja, para isso é que temos no laboratório condições para inseminação artificial, podermos controlar a origem genética dos machos que vão fornecer, ou das colónias que vão fornecer o sêmen, e das colónias que irão dar origem às rainhas. Tendo aqui uma visão holística do setor, neste caso ao nível da Península Ibérica, temos uma visão de uma Península Ibérica com uma abelha autóctone que mantém as suas características produtivas, mas é uma abelha mais resistente às doenças e, por sua vez, às alterações climáticas. E é por isso que temos em curso um programa de seleção genética. Pouco a pouco, a empresa foi apostando numa seleção mais apurada. Hoje em dia, e seguindo as necessidades dos apicultores, a empresa já consegue disponibilizar abelhas rainhas mais mansas, o que facilita o maneio das colmeias. Desde há 2 anos para cá estamos a receber apoio do Instituto Alemão e do Bibrid, que no fundo estamos a ir a buscar conhecimento que já é usado há mais de 20 anos na seleção genética de outras raças, que nos permite, através de registros de campo de um conjunto de colónias irmãs que temos em 3 ambientes distintos, cruzar a informação que retiramos de campo, desde a mansidão, desde o tipo de criação, se a abelha é muito nervosa, se pica muito, a sua produção, resistência às doenças. Esses dados são enviados para este instituto e eles, através de algoritmos, vão-nos dar o valor genético das rainhas e, mediante o nível de importância que eu atribuo a cada característica daquilo que
são os meus objetivos e objetivos dos apicultores, nos dirão: vamos inseminar esta rainha com esta para tentarmos melhorar esta característica, seja ao nível produtivo, seja ao nível de mansidão, seja ao nível de resistência a doenças. Uma das principais técnicas do programa de seleção genética é a inseminação artificial, que permite, através do ambiente controlado do laboratório, assegurar a origem paterna e materna das abelhas rainhas. A inseminação artificial permite-nos controlar de uma forma segura a origem, fazer cruzamentos que podemos dizer que seriam muito improváveis na natureza e encurtar o período de tempo que nos levaria a fazer seleção genética se fosse por fecundação livre, seja em particular a fecundação livre, onde teríamos que potenciar o número de zângons com boas características, caso não tivéssemos uma ilha ou não tivéssemos à disposição esta ferramenta. Até aqui quase que só temos destacado o papel das abelhas rainhas. Mas para o sucesso da inseminação artificial, a qualidade dos zângons é fundamental. Teremos que garantir ao nível nutricional que existem boas reservas de mel e sobretudo de pólen. Para quê? Para que a alimentação das larvas de zângão não tenham qualquer carência nutricional e o zângão que nascer dessa indução que estamos a fazer de postura à rainha tenham o máximo de qualidade possível, porque depois pode ter repercussões ao nível não só da quantidade, mas da quantidade do sêmen, que é o problema que temos hoje em dia com as alterações climáticas, com os pesticidas, com as agriculturas cada vez mais intensivas, com a poluição que cada vez mais estamos sujeitos, cada vez temos zângons mais inférteis ou então com pouco sêmen, que dá origem a más fecundações das rainhas. Daí temos que garantir que nutricionalmente haja uma boa alimentação e também que sejam zonas desprovidas, isentas de qualquer fonte de poluição e contaminação. A inseminação artificial de uma abelha rainha é um processo delicado e muito especializado. O engenheiro florestal é um dos maiores especialistas europeus nesta área. Partindo do princípio que já temos aqui o sêmen, vamos agarrar na rainha virgem. Verificamos sempre se as cúpulas têm excesso de geleia real, quer dizer que esta larva que deu origem a esta rainha não lhe faltou alimentação, não lhe faltou nutrição, que é sinónimo depois de garantia de qualidade. Bem, pegamos na rainha, introduzimos neste tubo, ela, entretanto, mete-se em posição, parece ela que já fez isto mais vezes. Ligamos o CO2 para ela, entretanto, acalmar e adormecer. Neste momento estamos a abrir a cloaca. Neste momento já temos a cloaca aberta. Vamos só colocá-la e alinhá-la em posição. Neste momento, com a cloaca aberta em posição alinhada com a seringa que contém o esperma, estamos em condições de proceder à inseminação. E neste momento procedemos à inseminação da rainha. Ela está pronta a ser introduzida na sua colónia, guardando que inicie postura, se verifique de facto a postura que coloca é de obreira, para assim dar origem e continuidade ao programa de seleção genética. Desde 2021 que o Vale Rosmaninho tem em marcha um programa de melhoramento genético da abelha ibérica em 3 zonas climáticas distintas, de forma a conseguir selecionar as abelhas rainhas com melhores características para a inseminação artificial. O programa de seleção genético, que tem o nome de Black Star Line,
É um programa de seleção genético que temos para a Península Ibérica, reconhecendo as dificuldades que existem na apicultura. O que temos em curso são 3 apiários que caracterizam 3 zonas climáticas, atlântica, continental e mediterrânica, que nos permitem, através de grupos de irmãs, filhas da mesma mãe, selecionar abelhas que tenham boas características nestas 3 zonas climáticas, recolher registros que depois serão trabalhados num instituto especializado na área de genética de abelhas, que nos vão indicar depois o valor genético de cada rainha e nos vão aconselhar no sentido dos cruzamentos por inseminação artificial que devemos efetuar para atingir os objetivos propostos. Mas atualmente existem novas ameaças que podem agravar a situação já de si fragilizada. Profundo conhecedor da realidade apícola, João Tomé alerta para as consequências imprevisíveis da introdução de outras raças de abelhas na Península Ibérica. Uma das principais ameaças que pode pôr em causa, e já tem posto em causa em alguns períodos todo o nosso trabalho, é a introdução de outras raças de abelhas por apicultores que, de alguma maneira, querendo resolver o insucesso da sua apicultura, vão à procura de raças que erradamente pensam que lhes darão maiores proveitos, melhores produções de mel. Eu costumo dar um exemplo. Eu, numa das regiões que trabalhei na Austrália, no sudoeste australiano, que tem a 4ª maior árvore do mundo, o Eucalyptus diversicolor, as colmeias produzem uma média de 150 a 160 quilos. Obviamente que isso tem a ver com o ambiente onde essas abelhas trabalham. Com a rusticidade, todas as questões edafoclimáticas da Península Ibérica, isso não é possível. Obviamente que há muito trabalho para fazer com a raça autóctone, mas ao trazer outras colónias, não conseguindo controlar os ângãos dessas raças, o que vai acontecer é que esses ângãos vão se cruzar com as nossas rainhas e, como os genes não são cumulativos, há sempre perda de genes. Nós não sabemos o que é que o futuro nos reserva e podem ser genes que podem ser muito importantes, por exemplo, para a abelha resistir a outras ameaças ambientais ou doenças que possam nos surgir. Daí haver aqui uma importância em, de alguma maneira, resistir contra esta introdução de outras raças. Regressamos ao laboratório, onde membros da equipa da Val do Rosmaninho levam a cabo mais uma tarefa essencial na criação de rainhas, o picking. O que estamos aqui a fazer neste preciso momento é um translarve, ou picking, como quisermos chamar, consiste em tirar as larvas dos quadros de criação das mães que temos selecionadas no programa de seleção genético e transferi-las para umas cúpulas artificiais que irão para criadeiras, para colónias que temos preparado para receber estas cúpulas, que serão responsáveis por puxar os alvéolos reais que darão origem às rainhas. E para que os apicultores identifiquem mais facilmente as líderes da colmeia, uma das técnicas utilizadas é pintar as rainhas. Mas atenção, que a cor com que as abelhas são pintadas não é aleatória. Está reconhecido 5 cores oficiais a nível mundial para identificar a idade das rainhas. São 5 cores porquê? Porque dificilmente uma rainha vai ultrapassar os 5 anos de idade. Nos próximos anos, se tivermos de tomar decisões importantes, sabemos que esta rainha é 2023 e outra coisa, permite-nos facilmente encontrar a rainha dentro de uma colónia que, como sabemos, é bastante difícil e requer alguma prática. Vamos embeber um palito que está cortado com forma redonda, de forma a que a marcação fique o mais perfeita possível, fazendo os contornos do tórax da rainha. Temos a rainha marcada, pronta a ser introduzida numa colónia onde ela terá a oportunidade de fecundar e constituir a sua própria família. A complexidade e o impacto do trabalho desenvolvido por João Tomé e a sua equipa têm atraído apicultores de muitas paragens. Os interessados nas abelhas rainhas criadas pelo Val do Rosmaninho chegam de toda a Península Ibérica.
Os nossos clientes são o mais variado possível. Vendemos desde o cliente que tem só uma colmeia, como vendemos a clientes que têm 10.000 colmeias, como também recentemente temos fornecido outros criadores de rainhas que querem ter como base a nossa genética, ou então inclusivamente institutos que estão a desenvolver algum trabalho com a abelha ibérica e nos pedem também rainhas. São entregues em menos de 24 horas, elas vão protegidas numa caixinha que está preparada para que não haja um sobreaquecimento da mesma, com estes orifícios de ventilação e, por norma, chegam sempre em boas condições. Foi a paixão pela apicultura e o gosto em cuidar das abelhas que trouxe João Tomé para esta atividade. Hoje, as abelhas são a sua vida, mas mais do que uma paixão, ao dedicar o seu conhecimento em prol das abelhas rainhas, João Tomé presta um valioso serviço à natureza e à humanidade.